Quando eu achei que eu tinha lido de tudo, eu encontrei essa obra. Eu nem preciso dizer que a arte desse mangá é absurda, mas pra ser sincero, esse nem é o ponto mais forte da história. Ela já começa descrevendo um texto bíblico, que no final do vídeo eu vou mostrar qual que é. A narrativa se inicia como se uma criatura estivesse nos contando a história. Ela havia sido liberta e não entendia qual o propósito dela estar livre novamente. A única coisa que ela sentia era uma sede insaciável, e as pessoas não podiam fazer nada a respeito, somente tinham que aceitar os seus destinos. Logo após isso, uma garota acaba chegando em uma mansão. Ela estava no quarto 431 e logo na sua frente ela se depara com o quarto 430. Quando ela está prestes a abrir a porta para sair desse local, uma serpente aparece e pergunta qual o nome da garotinha. O nome da nossa protagonista, ou antagonista, sei lá, vilã, não sei como você pode chamar, mas o nome dela é Alice. E sim, tem muitos paralelos com a história da Alice no País das Maravilhas. Essa serpente acaba explicando que para cada novo hóspede que entra na sua mansão, um novo quarto é criado, e quando chegarem no quarto de número 666, uma grande festa vai começar. Bem suspeito para falar a verdade, né? Porém, enquanto ela estivesse dentro do seu próprio quarto, tudo que ela desejasse se tornaria realidade. Mas a garota quer sair e ir para o mundo real. A serpente fica tentando convencer ela a não fazer isso, pois se ela saísse desse quarto, uma maldição assolaria o seu corpo e ela iria apodrecer até a morte. Mas mesmo assim, a garotinha é bastante teimosa e insiste que quer ir embora de qualquer maneira. A serpente explica que se ela quisesse realmente sair dessa mansão, ela precisaria passar por todos os 430 quartos. E mesmo avisando que a festa ia começar depois do quarto 666, a garotinha repete que vai embora e abre a porta. Nesse momento nos é mostrado um flashback de alguns dias atrás, quando ela ainda não tinha entrado nessa mansão, mas aguenta aí que já já eu conto o que aconteceu. De volta para a mansão, ela entra no quarto 430 e lá ela se depara com umas construções japonesas antigas e com um samurai gigantesco. Ele está julgando um homem com cabeça de cubo que havia maltratado seu amigo por achar divertido, e como forma de punição, o samurai acaba cortando sua cabeça fora. A serpente explica para Alice que durante todos esses anos que esse samurai esteve aí, ele continuava incessantemente a cortar a cabeça das pessoas, e a causa disso é porque ele estava viciado em vingança. Com isso, ele acaba construindo um assento gigantesco com a cabeça de todas as pessoas que ele havia cortado. O samurai até tenta atacar Alice, mas eles conseguem fugir e vão para a próxima porta. Ela acaba caindo em um quarto com uma física um pouco estranha. Ao invés de cair no chão, a gravidade puxa ela para o céu e ela acaba pousando nas costas de uma mulher pássaro. Os desejos dessa mulher era que a física não aprendesse, já que ela sonhava com a liberdade plena. Alice, já com um corpo bastante corroído pela maldição, não entendia como que viver em uma mentira poderia ser considerado liberdade, já que ela odiava mentiras. A mulher pássaro é mó gente boa e acaba levando a garota até a próxima porta, e ao chegar lá no novo quarto, um herói acaba impedindo Alice de ser atingida por um monstro. Como essa mansão realizava os desejos dos hóspedes, o sonho desse cara era de ser um super-herói, mas a Alice não sabia qual herói se tratava e ele acaba pausando o jogo. Na realidade, esse cara só queria a atenção de outras garotas, e a sua aparência era completamente diferente por detrás desse traje. O monstro que ele estava lutando na verdade era o seu próprio pai, já que ele não tinha aceitação da sua família, porque todos ficavam pressionando ele para arrumar um emprego e se casar, mas na verdade isso não era algo que ele queria fazer. O garoto parecia estar muito feliz dentro desse quarto, e a Alice decide continuar sua jornada e fugir dessa mansão. Voltando para o flashback da garota sobre o que havia acontecido com ela antes, nós vemos ela caminhando por uma cidade repleta de armas bastante estranhas. Aquele aparentava ser um mundo pós-apocalíptico, e após vagar por bastante tempo, ela comemora por ter encontrado um livro. Ela abraça esse livro cheio de correntes e diz ter o cheiro do seu irmãozinho. Lembre-se bem dessa informação, já que vai ser muito importante. É sério, galera, vai ser muito importante mesmo. A maldição no corpo dela já estava ficando num nível bastante absurdo e ela mal conseguia andar.
Ela passa por diversos quartos diferentes e cada um era mais bizarro do que o outro. E tem um em particular, esse do bebê gigante aí macabro, brincando com os robôs, que eu achei bastante estranho. E o mais incomum de tudo foi a forma da Alice de reagir a todas essas situações. Mas após passar por diversas portas, ela acaba entrando no quarto número 285. Esse aí até então era o local mais normal até agora. Lá estava uma família bastante comum até, e eles estavam jantando. E ao entrar nesse quarto, o rapaz pergunta se por acaso essa garotinha é uma de suas alunas. Ao perceberem que aquela era uma família mais próxima da realidade e que só queriam viver felizes juntos, ela decide chamar eles para ir embora até o quarto 0, e aquilo já deixa o homem furioso. O que acontece é que ele era um professor, porém ele não era um bom marido e nem um bom pai, e isso faz com que a sua família o abandonasse, levando ele a um desespero profundo. Por causa disso, o professor acabou caindo na pior maldição de todas, que era a maldição do tempo. Tanto que o que ele estava comendo ali não era uma comida simples, mas sim engrenagens de um relógio. Tudo que ele precisava estava ali naquele quarto, já que o seu desejo era continuar junto da sua família, e pelo menos ali naquele lugar, isso poderia ser real. Alice vai embora perguntando se ele chamava aquilo de vida, e a serpente que estava acompanhando ela durante todos os quartos diz que se isso deixava o rapaz feliz, quem era ela para questionar? Isso abre um paralelo pra gente. Será que mesmo que algo seja mentira, vale a pena descobrir a verdade e viver de uma maneira infeliz? No próximo quarto ela encontra uma mulher bastante bonita, e ela não entendia o porquê da garotinha querer sair para o mundo exterior, já que lá ela só encontraria dor e sofrimento. Alice pergunta se alguém lá fora não sentiria falta dela, por ela ter escolhido ficar aí dentro. E nesse instante o rosto ali da mulher fica todo desfigurado, dizendo que jamais alguém sentiria falta dela, pois no mundo real ela não tinha mais a beleza da qual ela costumava ter antigamente. Prestes a ser consumida pelo mar de sangue daquela mulher, a Alice consegue fugir e ir embora. Voltando para aquele livro que ela havia encontrado antes de entrar nessa mansão, vemos que quando ela abre as páginas desse livro, ela é sugada lá para dentro, mais especificamente para a página 431. Ou seja, galera, ela não estava dentro de um prédio, de uma mansão. Na verdade, ela estava dentro desse livro. Então guardem bem essas informações porque vai fazer parte do plot twist. De volta para sua jornada, ela está quase completamente consumida pela maldição. No quarto onde ela havia chego, a serpente explica que o inquilino desse lugar havia tentado fugir assim como ela está tentando. Porém, a maldição a consumiu e ela acabou virando um mar de palavras. Por isso, nesse local é cheio de papéis com escritas. Ele dá o aviso final para Alice dizendo que ela deve retornar ao seu quarto, senão ela vai acabar igual a esse rapaz. Mas a garota ela é bastante teimosa e ela quer de qualquer custo chegar no quarto 0 e assim voltar para o mundo real. A serpente diz que essa é a prova da humanidade, dizendo que todos os humanos são seres tolos. E nos é mostrado também algumas pessoas amarradas gritando de dor. Alice chega até o quarto 255 e um cientista maluco que se clonava, por isso que tinha vários dele, havia usado ali algumas máquinas para poder curar a garota. Ele explica que isso só funciona uma vez e tem um efeito de duração muito baixo, ou seja, ela ia continuar apodrecendo. Os cientistas revelam que quando completasse a mansão com 666 inquilinos, aquela serpente iria se fundir com todos os quartos e assim se libertar para o mundo real, destruindo toda a humanidade. E não adiantaria ela tentar fugir dessa mansão, pois isso era impossível. Mas vocês sabem que a Alice ela é bastante teimosa, né? E nós vemos também que apesar de ter essa carinha inocente, ela é bastante maquiavélica, digamos assim. E ela acaba instigando aqueles cientistas a brigarem uns com os outros ao perguntar qual deles era o original. Essa menina estava se tornando mais macabra do que os quartos, e ela vai embora dando um sorriso ao ver que todos ali estão discutindo. Alice acaba passando por quartos, cada um mais bizarro do que os outros, e o que me faz pensar que esse autor só queria desenhar coisas bizarras mesmo, e acabou inventando essa história aí como plano de fundo só para os seus desenhos. Brincadeiras à parte, o corpo dela estava bastante debilitado, mas mesmo assim ela não desiste de chegar até a porta 0.
Após ser consumida completamente pela maldição, ela finalmente chega na porta 99, e a partir dali, a maldição seria tão forte que mataria ela só de passar pela porta. E é exatamente isso que acontece: após ela entrar naquele local, ela acaba desabando no chão. A serpente comemorava bastante, dizendo que os humanos são tolos, e enquanto ele comemorava, a garota começa a se livrar daquela maldição. Ela se levanta, deixando aquele corpo podre para trás, e assim renasce com um corpo perfeito novamente. A serpente não entende nada, mas a garota começa a correr, passando de quarto em quarto. Toda vez que ela entra num quarto novo, o corpo dela apodrece e ela morre, mas ela continua se regenerando e parte para o quarto seguinte. Ela faz isso até chegar no quarto zero, e ao chegar lá, ela se desfaz daquela maldição. A serpente deseja de qualquer forma entender o que diabos aconteceu com o corpo da garota, e a Alice começa a contar uma história, mas antes que ela possa terminar essa história, ela simplesmente abre a porta e vai embora. A serpente fica incrédula tentando entender o que havia acontecido, e logo em seguida um barulho de campainha soa, e era um novo hóspede. Ele até imagina que possa ser a Alice, mas logo em seguida a campainha começa a soar loucamente e os quartos começam a ser preenchidos até que finalmente completa o quarto 666. Com isso, estava na hora da festa começar. A serpente inicia devorando tudo dentro da mansão e se revela para o mundo exterior, mais poderoso do que nunca, de uma forma divina. Ele começa a destruir tudo em sua volta ao notar que essa era a tão sonhada realidade, mas logo em seguida ele percebe que não tem humanos nenhum ali. A única pessoa que encontrava viva era a Alice. Ela disse que iria continuar a conversa que estava tendo com ele lá naquela sala. A garota conta a história de uma princesa cuja memória era um tesouro inesgotável. Ela era capaz de se lembrar de cada vivência e de cada conhecimento que cruzasse em seu caminho. Ela tinha uma memória mais do que perfeita. No entanto, a sua saúde frágil a confinava a uma cama, restando-lhe a leitura como a única conexão com o mundo exterior. Cada livro absorvido era como uma janela para além dos muros de seu castelo, mas à medida que folheava cada página, ela se aproximava do fim de sua jornada literária, percebendo que havia esgotado todas as fontes de sabedoria disponíveis. Diante dessa encruzilhada, ela vislumbra a criação de algo supremo, algo como o livro dos livros, ou melhor, o livro da verdade, que reuniria toda a verdade existente. Porém, a princesa, que claramente é Alice, acaba se transformando em um monstro ao tocá-lo, consumindo o intelecto das pessoas ao seu redor. A humanidade enfrenta esse monstro devorador de informações durante muito tempo, e ao descobrir a sua fraqueza, a humanidade utiliza munições bibliográficas para poder derrotá-la. Essas armas estranhas foram vistas pela Alice lá no flashback, são as armas poderosas que utilizaram para derrotá-la. Como medida de segurança, a humanidade produziu versões reduzidas do Livro da Verdade, contendo apenas 666 páginas, e as distribuiu pelo mundo como forma de proteção. É claro que a humanidade gostaria de esquecer dessa guerra e do poder desses livros, porém anos depois, Alice foi liberta sem motivo aparente. Dessa vez, o Livro da Verdade estava tão forte que nem as munições bibliográficas foram capazes de detê-la, já que ela havia compreendido essas criações humanas. Depois de consumir quase toda a humanidade, ela havia finalmente se saciado e agora iria atrás dos outros livros menores que eram seus irmãos, para poder entender o que havia dentro deles. Por isso, ao encontrar aquele livro, ela sentiu um cheiro familiar. E ao sair do livro ali da serpente, ela utiliza o resto da humanidade que havia sobrevivido para preencher os inquilinos dos quartos e assim libertar a serpente, somente com a curiosidade de descobrir qual que era o seu real poder. Alice explica para a serpente toda essa história, e ele era um livro bem mais inferior do que ela, pois ele possuía apenas 666 páginas. Já a Alice, ela era um livro imensamente maior. E sem dar muitas chances para a serpente, ela acaba devorando ele, deixando assim somente o seu esqueleto. Raiva, alegria, tristeza, desejos, orações. Toda a verdade estava se tornando em palavras, e ela estava consumindo todas essas informações.
E por fim, ela revela que a sua maior felicidade é ler a alma das pessoas. E com o vício de adquirir o máximo de informações possíveis, ela acaba absorvendo toda a humanidade, não restando assim nenhuma outra pessoa na Terra. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. E assim eu finalizo a obra Bibliomania. Depois que eu terminei de ler essa obra, eu confesso que eu fiquei um tempinho ali meditando para ver se eu tinha entendido tudo completamente. Ela é muito mais do que uma arte grotesca e bizarra e acaba trazendo questões pra gente pensar. Além disso, ficaram muitos pontos que eu não trouxe aqui nesse vídeo, não deu pra falar tudo. Então corre lá pra ler essa obra porque ela é bastante curtinha. Tem só 12 capítulos, eu li tudo de uma vez só, bem rápido. É sério, mano, me fala uma outra obra tão boa onde o vilão acaba vencendo. É sério, essa obra aqui é incrível. E se vocês querem que eu continue trazendo vídeo assim pra vocês, deixem um like e um comentário pro YouTube indicar esse vídeo pra mais pessoas. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!